Bom, boa noite. Como a Conceição já nos apresentou, meu nome é Ludmila. Meu nome é Thiago. Nós dois temos 25 anos, nos casamos em setembro e hoje convidaram a gente para falar um pouquinho sobre diálogo. Ano passado a gente estava aqui e foi muito proveitoso o curso para nós. A gente estava até comentando ali que para preparar a palestra a gente pegou o nosso caderninho, revisou tudo e tentou ler um pouco dos textos que enviaram na época que a gente fez o curso, né? E assim, realmente é muito rico e nos ajuda muito. Então aproveitem esse tempo. Aproveitem mesmo porque ele passa e depois vocês vão colher os frutos disso. Vamos agora ficar em pé, um segundinho só, e fazer a oração do Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor nosso Deus, nós pedimos que o Senhor esteja em nossos corações para abri-lo à escuta da Tua Palavra. Pedimos que nada em nós seja empecilho à semente da Tua Palavra em nosso coração. Que ela produza frutos, que ela seja fecunda e que a Tua graça não nos falte para irrigá-la. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos certamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. São Luís e Santa Zélia, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom, pessoal, isso aqui anda, será? Esticando um pouquinho. A gente vai falar hoje sobre o diálogo. E a gente sabe que muitas vezes parece um tema que, tudo bem, tipo assim, eu já esperava que fosse ter esse tema. Porém, ele é extremamente necessário, porque a gente acha que tem um diálogo, mas muitas vezes a gente não tem. E tantas vezes isso é fonte de problema, tipo assim, nos relacionamentos, na nossa vida, etc. Então, o diálogo, ele parte de uma premissa que nem sempre é clara pra gente. Mas que ela é meio óbvia, só que a gente parece que esquece. Que o outro é um mistério a ser revelado. Ele é um mistério a ser revelado. Às vezes isso fica bem claro, mas nem sempre. Porque quando a gente tem aquelas divergências, aquelas diferenças enormes, fica bem claro que o outro é um mistério, porque não dá para entender o que se passa na cabeça de fulano ou da fulana. Porque realmente ali é um mistério, porque só ele que entende o que ele está pensando. Mas muitas vezes a gente parece que esquece disso. Quando a gente pensa uma coisa aqui e espera que o outro corresponda a esse pensamento nosso, mas você pensou, você não falou para o outro, mas você pressupõe que ele vai ter bom senso e vai fazer o que você pensou que ele deveria ter feito. E daí, ao mesmo tempo que às vezes tá na cara que o outro é diferente de você, às vezes a gente esquece disso. E acha que o outro é igual a gente. Então o outro vai satisfazer as expectativas que eu tenho, porque são as mesmas que ele tem, ou que ela tem, porém não é assim, não é assim. O outro é um mistério a ser revelado. Nós, enquanto imagem e semelhança de Deus, carregamos em nós, em cada pessoa, uma infinidade de mistérios que só Deus é capaz de desvendar. Que você não vai conseguir desvendar os seus mistérios até o dia da sua morte. Muito menos os mistérios da pessoa que Deus colocou do seu lado para que vocês vão ao céu juntos. Muito menos. Então essa é uma premissa que tem que estar forte na gente. Ali tem, na cara do rapaz, tem um espelho. Diz muito para nós, porque a gente às vezes olha para o outro e se vê. Mas nós não somos o outro. Nós somos um outro, mas não somos esse outro.
Nós somos esse outro aqui e o outro é um outro, entendeu? Somos diferentes, somos um mistério, cada um é um mistério. E diante do mistério, qual é a postura da igreja perante o mistério? A igreja se curva. A igreja se curva diante de um mistério. Se curva. A igreja não... um mistério aqui. A igreja não arregaça o mistério tentando extrair tudo que tem ali. A igreja se curva, porque a igreja reconhece que o mistério é maior do que ela mesma. O mistério do amor de Cristo e da igreja é maior do que muitas coisas. Então, o mistério da encarnação, o mistério de uma virgem que dá a luz, permanecendo virgem antes, durante e depois do parto. A igreja não tenta esmiuçar não, a igreja reconhece que há coisas que nessa vida aqui não são compreensíveis para nós. Da mesma forma, tem coisas na pessoa que está do seu lado que ainda não são compreensíveis para você. E talvez não seja, mas a postura diante do mistério é de reverência, é de respeito, é de reconhecimento que eu muitas vezes não sou capaz de entender tudo isso. Mas em você há um sinal da imagem e semelhança de Deus, ao qual eu devo me reverenciar e reverenciar isso em você. A gente tem uma ideia meio nova era de que as pessoas são a cara metade uma da outra, né? Ela é a minha metade da laranja. Mas a verdade é que todos nós somos inteiros. O Tiago não é uma metade que faltava em mim. O Tiago não é uma parte de mim que faltava. E às vezes tem gente que se casa esperando que o outro complete aquilo que falta nele, né? Então, por exemplo, eu sou uma pessoa extremamente impaciente. E o Tiago é a paciência em pessoa. Logo, agora que a gente é um casal, vai dar tudo certo. Porque ele vai ser paciente, eu vou ser impaciente, tá tudo bem. Só que não é assim que funciona. Porque o Tiago, às vezes, é impaciente também. Ele não pode ser, eu não posso esperar que ele seja aquilo que me falta. Eu não posso esperar que ele complete as minhas carências. Porque Deus me fez inteira. Não me fez faltando uma parte para eu um dia encontrar a minha alma gêmea e virar alguém. Mas ao mesmo tempo, homem e mulher são complementares. E a gente pode ver isso num sinal mais bonito da união de um casal, que são os filhos. Quando a gente para pensar que a gente tem metade do DNA da nossa mãe, metade do DNA do nosso pai, se isso não é uma união mesmo, né? Se isso não é uma só carne nos nossos olhos, o que mais poderia ser? É claro que a gente, para viver o diálogo, a gente tem que ter essa dimensão de que o outro é diferente e de que eu não sou uma metade, o outro não é alguém que me completa, mas ao mesmo tempo eu preciso do outro. Nenhum ser humano é uma ilha. A doutrina social da igreja fala um pouco sobre isso, né? De que não é possível viver sozinho. Mesmo que você pense assim, uma pessoa que vive, sei lá, na ilha do Alasca, mais isolada do universo, não precisa de ninguém, não, porque o que a gente faz aqui influencia o que ela faz. Mesmo que influencia o mundo que ela está. A gente, para estar aqui hoje, a gente dependeu de várias pessoas que a gente nem conhece. Eu dependi da pessoa que extraiu o tecido para fazer a minha roupa. Eu dependi da pessoa que extraiu o petróleo para fazer a gasolina, que levou a gasolina até o posto, do frentista do posto que abasteceu o meu carro e de tantas pessoas. Quando a gente se percebe diferente do outro, mas ao mesmo tempo dependente do outro, não porque me falta algo, mas porque todos nós viemos a esse mundo para viver juntos. Viemos ao mundo nesse sentido de complementariedade. E a espécie humana só existe na complementariedade. Porque só de um homem e uma mulher
pode nascer uma nova pessoa. Só da união do seu pai e da sua mãe que pode existir você. E aí, por que a gente está falando um pouco sobre isso? E o que isso tem a ver com o diálogo? Quando a gente pensa no diálogo, lembrando que as pessoas são diferentes, a gente começa a entender melhor a dinâmica. Esse livro é bem antigo, é do ano que eu nasci, de 1993. Não sei se alguém aqui já leu. Alguém conhece esse livro? Ninguém nunca leu? Um pouco antes da gente casar, a nossa diretora espiritual falou pra gente ler esse livro, né? A nossa aconselhadora falou, não, leia esse livro. E aí era muito engraçado, porque eu gostei e o Thiago odiou. Mas o livro, ele traz uma ideia bem legal, porque ele fala bem assim, ele fala, homens são de Marte, mulheres são de Vênus. E aí ele começa falando assim, que os homens viviam em Marte, eles tinham a vida deles lá, maravilhosa, não sei o que, se entendiam, todos falavam a mesma língua, e as mulheres viviam em Vênus, em outro planeta, outra língua, outros costumes, tudo diferente. E aí um belo dia, eles foram todos jogados na Terra. Só que eles sabiam disso, então eles conseguiam conviver um com o outro, porque os homens entendiam que em Vênus as coisas eram diferentes, e talvez por isso as mulheres se comportassem dessa forma. E as mulheres entendiam que em Marte as coisas eram diferentes, e por isso as mulheres estavam se comportando daquela forma. Só que acontece que um dia houve um esquecimento geral, e aí de repente eles começaram a ter muitos conflitos, porque os homens esqueceram que a linguagem que as mulheres falavam era diferente. E as mulheres aconteceu a mesma coisa. E aí o livro vai trazendo diversos conflitos que a gente tem dentro dos nossos relacionamentos, não só entre homem e mulher, mas todos os nossos relacionamentos pessoais, diante dessa ótica de que o outro é um outro universo, fala outra língua. E aí se a gente pensar um pouco nisso, a gente pensa em que a gente tem que traduzir o outro. E toda vez que a gente traduz algo, a gente perde um pouco daquilo que foi falado, né? Se eu pego um texto em inglês e eu tento traduzir ao pé da letra, aquilo não vai fazer tanto sentido. Eu vou ter que alterar algumas palavras. Eu talvez estava na voz passiva e eu vou colocar na voz ativa para que as pessoas entendam melhor. Ou então uma palavra que não existe em inglês ou que não existe em português. Eu tenho uma amiga que ela é americana e aí, quando eu estava tentando explicar para ela que a início não era a mesma coisa que saudade, porque eu sinto sua falta, tem um sentido de saudade, mas saudade é algo diferente. E às vezes a gente não consegue explicar isso, porque não existe uma palavra naquela outra língua. E aí tem um ditado que diz assim, que toda tradução é uma traição. Porque a gente não consegue mesmo entender tudo aquilo que está por trás, a gente não consegue passar toda aquela mensagem, ainda que a gente use mais palavras, ainda que a gente tente elaborar mais aquilo. Quando a gente está mudando de uma língua para outra, a gente sempre vai perder um pouco. Bom, a gente vai falar agora um pouco sobre os desafios da comunicação. Diante desse cenário assim, que a gente sabe de diferenças, etc., a gente se depara com desafios, né? Um deles são as suposições. Muitas vezes a gente faz suposições de que o outro pensou em algo e não falou, ou ele queria ter falado algo, mas é uma suposição minha. E muitas vezes isso é um problema na comunicação, é que todos nós sabemos isso. A comunicação não verbal. Como isso é importante? Mais de 70% da comunicação entre os seres humanos, ela é não verbal. Porque da mesma forma como eu posso falar, tipo assim, no WhatsApp, eu posso escrever HMM. A pessoa ela conta uma mega história. Aí eu escrevo assim, HMM. Isso vai ser entendido como? Tipo assim, velho, tá nem aí pra mim, né? Mas se a pessoa tá me contando aqui pessoalmente, aí eu falo, é um outro sentido, correto? Agora, se ela está me contando e eu falo, concorda? Eu não falei nenhuma palavra, eu emiti um som, mas olha os significados que ele tem, porque em todo esse som está impresso
uma comunicação não verbal. E aí, entrando já na comunicação virtual, quantos problemas a gente não tem por conta de mensagens e coisas online, né? Como é difícil. Às vezes é melhor você ficar enviando áudio o dia inteiro do que você escrever. Você conhece a pessoa que está do seu lado. E daí você sabe, às vezes, que às vezes é melhor gravar um áudio para contar alguma coisa do que escrever, porque às vezes o seu tom de voz já vai dar todo o direcionamento de como a pessoa deve interpretar aquele texto, correto? Porque toda tradução é uma traição. Então, se você sabe que a pessoa, ela já fala um código diferente de você, porque ela é uma pessoa diferente, então vamos já facilitar as coisas, para direcionar a interpretação que está mais de acordo com aquilo que está no meu coração. Para que seja uma comunicação de coração para coração. Para que eu não diga algo e caia nela como se fosse uma afronta, ou vice-versa. Quantas vezes a gente faz cobranças? Eu tenho essa dificuldade. Muitas vezes eu tenho dificuldade de falar com a Lud uma crítica ou uma sugestão de mudança ou algo que eu não gosto. Eu tenho dificuldade de falar, olha só, isso aqui, não gostei. Então, o que eu faço que ela odeia? Ela já me falou que ela não gosta mais, não vou fazer mais. Eu fico fazendo brincadeirinha, entendeu? Dando a entender que aquela tal coisa eu não gostei muito, entendeu? Aí faz uma piadinha aqui, uma piadinha ali, parará, tô de boa, é brincadeira. Mas ela fica com uma mensagem negativa, que eu estou tentando falar algo para ela, não estou sabendo como e estou piorando as coisas. Por quê? Porque o modo como eu já me relacionei na minha vida, ninguém nunca sentou pra mim e disse, eu não gostei disso. E, tipo assim, não. Onde eu cresci, não era assim, diretamente. Era meio que camuflado, assim, então que você lia, tipo assim, nas entrelinhas. E na casa dela não era assim, era algo mais franco. Então você vê, algo que é natural para mim, não é natural para ela. E é uma coisa simples, mas que pode causar grande prejuízo. Então é importante que haja essa abertura de coração para coração, para que você entenda o outro e utilize a melhor forma de comunicação, de se comunicar para lidar com esses desafios. A gente também tem a diferença entre conversar e dialogar. Não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Porque quando você está conversando com alguém, você está meio que já pensando na resposta para dar para o outro. Você fala, e aí, fulano, tudo bem? Tudo bem, você? Aí você já pensa assim, essa pessoa eu encontrei na faculdade. Aí, faculdade, como tá? Ah, tá de bom, não sei o quê. Ah, aí ele já pensa assim, qual foi a última vez onde eu vi essa pessoa? Ah, é aquele dia lá que te vi na BC, não sei o quê, é concurso, é que você está estudando? Eu falo, não sei o quê. Então, acaba que é uma conversa que eu já estou meio que pensando o que falar na próxima fala, para que a conversa continue, correto? Ou isso acontece comigo só? Se eu encontro alguém que eu não tenho intimidade, é uma conversa. Por quê? Estou meio ali que atualizando os assuntos de modo bem superficial, correto? Para manter algum vínculo, nem que seja fraco, mas algum vínculo existe. Mas o diálogo é diferente. Aí ele fala assim, o diálogo pressupõe revelar-se, tirar as máscaras. O diálogo é você falar com o outro, ou você ouvir o outro e não pensar na resposta. Isso é muito difícil às vezes. Principalmente para quem tem a língua afiada e não aceita ser contrariado e está sempre certo e resolve todos os problemas e não tem dificuldade que a pessoa não resolva. Às vezes a gente quer, principalmente isso acontece muito com as mulheres, elas querem partilhar algo, mas não querem que nós homens demos uma solução para isso. Correto? Acho que sim. Querem partilhar algo. Como é difícil para mim. A Ludmila fala assim, amor, estou com tal situação ruim no laboratório, nos estudos. Eu já fico assim, nossa, então vamos fazer isso. Eu falo, ela fica contente, eu falo assim, como assim eu te der a solução? Porque a solução na minha cabeça. Porque para mim, um problema exige uma solução para que eu tenha paz. E na cabeça dela, não.
Por quê? Porque nós usamos códigos de linguagem diferentes. E o que é importante para ela é se expressar. E o que é importante para mim é resolver esse problema. Diz que muitas vezes nós homens somos mais agoniados por resolver uma situação e a mulher às vezes tem mais paciência com ela. Ou é mais resignada a situações difíceis, a doenças, a sofrimentos. E nós homens, nós somos assim, mais afobados, tal, que quer se ver livre disso para passar para a próxima caixinha, para a próxima etapa, para a próxima fase. E o diálogo é isso, é você ouvir e não pensar numa resposta. É a pessoa falar com você, não de coisas superficiais, mas daquilo que está no coração dela, no profundo dela. Talvez muitos aqui tiveram pela primeira vez a experiência de dialogar no namoro, no noivado. Que bom que foi antes de casar, graças a Deus. Porque as tarefinhas que vocês estão fazendo promovem um diálogo. Porque vocês não falam sobre a vida dos outros. A gente sempre tem assunto para falar dos outros. Sempre tem. Faz experiência. No carro tá um silêncio. Começa a falar de alguém. Vai ter assunto o caminho todo. Você viu fulano, não sei o quê. Acho que terminou. Acho que tá grávida. Você sobre os outros não falta assunto. Vai falar sobre você. Se tá um silêncio, vai piorar o silêncio. Porque falar sobre nós é difícil. Mas o diálogo pressupõe isso. Pressupõe falar sobre você e ouvir o outro. Não se jogar sobre o outro para que você prevaleça, mas se reconhecer como nada, como humilde, como servo que está aqui para levar o outro para o céu. E a ouvir o outro. Porque eu vou te falar, nós não temos soluções para a maioria dos problemas que a gente escuta. Mas não somos nós que os resolvemos. Então para que ter solução? Às vezes é melhor a gente acolher a pessoa do outro que está sofrendo do que tentar resolver um problema que vai passar por cima da pessoa do outro, entendeu? A pessoa é mais importante do que a situação. E aí é interessante a gente pensar um pouco nisso, na diferença entre conversar e dialogar e na diferença entre ouvir e escutar. Então, conversar é aquilo que o Thiago falou, um pouco de coisas superficiais, coisas que às vezes a gente está falando, mas é mais para estar jogando conversa fora, para passar o tempo. Mas o diálogo, ele pressupõe revelar-se. E revelar-se às vezes dói, revelar-se às vezes custa. Porque eu não quero que o outro veja a minha fraqueza. Eu não quero que o outro saiba que eu não sou tão boa assim. Só que no casamento é impossível manter uma máscara o tempo inteiro. E aí, a diferença um pouco também do ouvir e escutar. Ouvir é aquilo que o Thiago falava, né? Então, o outro está falando comigo, eu estou falando aqui com você, e você já está pensando na resposta que você vai me dar. Você não está ouvindo o que eu estou... Você não está escutando o que eu estou falando. Porque você já está pensando em outra coisa, já está pensando no que você pode me dizer, para que a conversa fique dinâmica. Mas às vezes o diálogo, ele exige que a gente não... Aqui, essa frase eu gostei muito, que ele fala assim, escutar para compreender em vez de ouvir para responder. Escutar para compreender. Se o Thiago está falando comigo, eu quero escutá-lo para entender o que ele está dizendo, para compreender aquilo que se passa no coração dele. Se eu já sei que existe uma limitação de linguagem, então que eu possa de fato tentar compreender aquilo que ele está me dizendo, antes de pensar no que eu vou responder. E aí a gente entra um pouco num método que eu não sei se vocês já ouviram falar, sobre a comunicação não violenta. Alguém já estudou um pouco sobre isso? A comunicação não violenta, ela é muito usada principalmente para resoluções de conflitos, às vezes em palestras para liderança, porque realmente no empreendedorismo ela é muito importante, mas acima de tudo nos nossos relacionamentos pessoais. E o que a comunicação não violenta vem trazer para a gente? Uma nova forma de enxergar o que o outro me diz e de dizer as coisas para o outro. Por quê? Se, por exemplo,
chego em casa, cansada, morta, e eu tinha pedido para o Thiago lavar a roupa. Daí ele não lava a roupa porque ele também chegou cansado, morto, teve um problema, chegou atrasado, teve trânsito. E aí eu chego e não vejo que a roupa está lavada, eu venho falar para ele falando assim, não acredito, Thiago, você nunca faz nada pela casa, por que você não lavou a roupa? Eu trabalho o dia inteiro, estou cansada, assim não dá, você é um emprestado. O que ele vai levar dessa informação? O que ele vai levar consigo daquilo que eu estou dizendo para ele? Se eu digo para ele assim, você nunca faz nada, o que ele absorve disso? O que ele ganha com isso? O que ele pode fazer com isso? Nada. Primeiro, porque se eu digo que ele nunca faz nada, isso não é uma verdade. Porque ele vai pensar assim, não é verdade que eu nunca faço nada. Eu hoje acordei, fiz o café da manhã, eu te ajudei a arrumar a cama, eu, sei lá, dobrei a minha roupa. Eu faço alguma coisa. Se eu falar assim, não, mas você nunca ajuda em nada na casa, ele fala, eu pago a conta de luz, isso é uma ajuda. Então, quando a gente dá uma informação para a pessoa que ela não é verdadeira e que ela é muito vaga, a pessoa não pode fazer nada com aquela informação. Além disso, se eu chego para ele e falo bem assim, porque você é preguiçoso, o que ele vai fazer com essa informação? Também nada. Porque se eu falo para você que você é alguma coisa, você não tem como mudar. Se você é aquilo, você é. Eu não abro espaço para mudança. Eu não abro espaço para o diálogo. E isso é muito destruidor de relacionamentos. Porque se eu não abro espaço para que o outro mude, para que o outro se transforme, para que o outro seja diferente e acredite que ele pode ser diferente, ele nunca vai mudar mesmo. E se vocês não estão casando para serem pessoas melhores, não se casem. Se você está casando achando assim, não, eu sou assim, eu nasci assim, eu cresci assim, a síndrome de Gabriela, não se casem. Porque vocês vão ser muito infelizes. E vão fazer o outro muito infeliz. O que é pior. O que é pior, vocês vão fazer o outro muito infeliz. Porque se você quer ser infeliz, seja mais sozinho. Não tem que contaminar ninguém, entendeu? Vai ser feliz, vai para uma ilha que seja feliz lá. Não tem que conviver com ninguém fazendo os outros infelizes. Não tem. Não tem. Só isso que eu Mas, então, por que a gente deve, então, mudar a nossa forma de se comunicar? Para que a gente realmente abra espaço para essa mudança. E aí a comunicação não violenta, ela vem trazendo 4 passos. O primeiro passo é a observação, depois é avaliar os sentimentos, o terceiro, avaliar as necessidades e, por último, fazer um pedido. Então, vou explicar cada passo mais aprofundado. Primeiro, é observar. Então, você tem que diferenciar o que é fato do que é julgamento. Por exemplo, nessa situação, o Thiago não lavou a roupa que eu pedi para ele lavar. O que é o fato? Ele não lavou a roupa. Esse é o fato. Agora, ele não faz nada pela casa, ele é preguiçoso, ele não sei o quê, é um julgamento. Eu estou dizendo, eu estou agindo, estou pensando, interpretando aquilo que ele fez. O fato é que ele não lavou a roupa. Agora, o que eu enxergo disso, se eu acho isso bom ou isso ruim, já é um julgamento. Então, antes de qualquer comunicação, o Marshall ele vai falar um pouco de que a gente precisa olhar aquilo que aconteceu. Então, fazendo um exercício rápido aqui. Você pensa em alguém que incomoda muito vocês, que irrita muito vocês. Agora... Se pensar no boy ou na girl ainda não, hein? Não é pra pensar. Pense em outra pessoa, gente. Não vamos terminar o dia mal hoje. Pense em alguém. Agora pense no que essa pessoa faz que te irrita. O que essa pessoa faz que te irrita? Alguém que pensou assim, essa pessoa, ela nunca faz isso. Ou essa pessoa é egoísta.
ou essa pessoa é arrogante. Alguém pensou? Isso. Vocês conseguiram pensar em um fato concreto? Eu pensei que a pessoa é arrogante. É? Alguém pensou? Alguém quer dar um exemplo do que ele pensou? Não, mas tá todo mundo tímido. Alguém pensou que a pessoa é algo? Gente, me responda, por favor. Sim. Sim? A pessoa é algo, é um fato? Ou a pessoa nunca é algo, é um fato? Porque eu aposto que mesmo, sei lá, o seu filho, que é a pessoa mais preguiçosa que você conhece, algum dia na vida arrumou a cama. Eita. Ou vai arrumar. Talvez amanhã, né, já que a gente está tocando nesse assunto. Então, quando a gente consegue, de fato, separar o que aconteceu do nosso julgamento, a gente inicia uma comunicação melhor. E aí, eu falei um pouco do segundo ponto, que é você identificar o sentimento. Então, por exemplo, o Thiago não lavou a roupa. Ele vai ficar pensando, nossa, será que eu não lavei a roupa? Amor, eu lavei. Vítima disso aqui, sempre você faz coisa errada. Ele depois fala assim, amor, aquele exemplo que você deu era verdade. Não é verdade, amor, tá bom. Então, o Thiago não lavou a roupa, e aí eu fico, qual que é o fato ele não lavou a roupa. Qual que é o meu sentimento em relação a isso? Eu fico irritada, eu fico com raiva, eu me sinto, por exemplo, injustiçada, porque eu faço muitas coisas e ele não fez isso. Beleza, esse é o meu sentimento. Os nossos sentimentos, eles são amorais. Então, se eu fico triste, com raiva, é um sentimento. Eu não preciso agir com aquele sentimento. A partir do momento que eu ajo em relação a isso, é que aquilo tem um valor moral, né? Porque se eu só, tô triste, isso não tem um valor moral. Não posso dizer que isso é bom ou ruim, isso é um sentimento. Mas, às vezes, a gente acha que por a gente ter um sentimento, aquilo é justificado. Então, assim, eu falei com você daquele jeito, eu gritei com você porque eu tava com raiva. Então, tá justificado, eu tava com raiva, eu tinha esse sentimento, eu agi com esse sentimento, então tá justificado. Só que os nossos sentimentos, eles são reações a julgamentos que a gente faz. E aí eu quero que vocês imaginem uma situação agora comigo. Vocês estão viajando pela Europa, maravilhosos, numa viagem de trem. E aí nessa viagem, tá todo mundo tranquilo, assim, é de manhã, cedo, e aí de repente tem uma pessoa lendo o jornal, a outra tá lendo o livro, você tá encostado assim na janela, olhando a vista, e aí para numa estação, e de repente entram umas 4 crianças, assim, todas menores de 10 anos, fazendo uma algazarra, e aí um homem, que você imagina ser o pai dessas crianças, entra junto com elas e senta do seu lado. E aí esse homem senta do seu lado, fecha o olho e fica lá, parado, como se nada estivesse acontecendo. E as crianças estão tacando o terror, elas estão batendo no jornal do pessoal, estão fazendo uma bagunça, estão gritando, estão deixando todo mundo assim, todo mundo está olhando pro cara assim, o que está acontecendo? Você não vai fazer nada? E aí você fica lá, né? Gente, não é possível, ele não vai fazer nada. E fica olhando aquela situação, né? Que uma hora você fala, não dá mais, essas crianças vão deixar todo mundo doido. E aí você resolve cutucar o cara. E aí ele abre o olho, olha pra você e fala assim, aí você fala pra ele, seus filhos estão fazendo muita bagunça, você devia fazer alguma coisa. E aí ele abre o olho, olha pra você e fala, eu devia fazer alguma coisa, mas a gente acabou de sair do hospital, tem 1 hora que a mãe deles faleceu e eu não sei muito o que fazer. E eu acho que as crianças também não sabem. Quem aqui mudou o sentimento em relação a esse moço durante a história? Pode levantar a mão. A atitude dele mudou? Não. Mas com uma nova informação que a gente tinha, que a gente
conheceu no final da história, a gente é capaz de mudar o nosso sentimento a partir de uma ação. Isso vale para todas as nossas relações. Se nessa situação do Thiago não lavou a roupa, eu entendo, eu chego em casa e vejo que ele está destruído, porque, sei lá, teve uma demissão hoje no trabalho dele, e ele pegou um trânsito fenomenal, e aconteceram muitas coisas. A atitude dele de não ter lavado a roupa não muda. Mas a minha atitude em relação ao meu sentimento, em relação àquilo que ele fez, muda. E os nossos sentimentos, eles estão muito relacionados a isso. E a gente não pode achar assim, ah não, eu tô com raiva, então eu tenho o direito de fazer qualquer coisa. Eu fico triste, então eu posso não falar com você. Eu tô triste, não quero falar com você, eu vou trancar no quarto, enfim. Porque a gente precisa se responsabilizar também pelos nossos sentimentos. Mesmo que eles não tenham uma moralidade associada, eles têm um julgamento por trás. E a gente precisa ser responsável pelos nossos sentimentos. Quando a gente entende que a culpa de eu estar com raiva não é do outro, a gente consegue iniciar um diálogo. Porque eu estava com raiva desse cara porque eu estava julgando aquilo que eu achava que ele devia estar fazendo. Mas quando eu tenho um olhar diferente sobre aquela situação, eu consigo ter aquilo que a gente chama de empatia, né? De compaixão. De se colocar no lugar do outro. Porque o outro não sou eu. Quando a gente pensa assim, o Thiago teve uma criação diferente da minha. E na casa dele as pessoas brincavam para falar uma coisa séria. Na minha casa a gente sentava e conversava todo mundo. Mas foi assim que ele aprendeu durante 25 anos. E não vai ser em 25 dias que eu vou mudar. Não vai ser em 25 dias eu gritando com ele, ficando com raiva, que as coisas vão ser diferentes. E se a gente não tem essa disposição de olhar diferente, de olhar para as atitudes do outro e de se responsabilizar pelos nossos próprios sentimentos, a gente coloca uma carga em cima da outra pessoa que ela não pode aguentar. Porque se eu culpo tudo aquilo que eu sinto, eu culpo o Thiago de tudo aquilo que eu sinto, ele já tem os sentimentos dele. E como é que ele vai lidar com tudo isso? Como é difícil você achar que o outro é uma muleta para suas próprias carências, para suas próprias dificuldades. Isso não favorece a comunicação, não favorece o diálogo. E isso não permite com que você realmente se expresse e que o outro entenda aquilo que você quer dizer. O terceiro passo da comunicação não violenta é você identificar as necessidades. Então, diante de uma situação, eu primeiro identifico o fato, depois entendo o meu sentimento em relação àquele fato, e aí, a partir daquele sentimento, eu consigo identificar a minha necessidade que não está sendo atendida. O que isso significa? Às vezes é muito duro, né? Eu falar para você assim, você é responsável pelos seus sentimentos. Porque, de fato, todos nós somos. Nós somos seres racionais, que somos capazes de não agir através dos nossos sentimentos e de racionalizar aquilo que a gente sente. Então, se você está com raiva do seu chefe, se você quer manter o seu emprego, você não grita com ele. Porque você é capaz de racionalizar e pensar, eu preciso desse emprego. Mas se você está com raiva do seu cônjuge, do seu marido, da sua esposa, você grita porque, ele está aqui mesmo. Mas quando a gente se identifica, quando a gente consegue perceber que a gente é responsável pelos nossos sentimentos, mas que ao mesmo tempo eles têm algo, sim, de sentido. A gente tem um sentido para eu ficar triste ou com raiva ou frustrada porque o Thiago não lavou a roupa. Porque uma necessidade minha não foi atendida. E aí, quem que são as necessidades humanas? A gente escreveu aqui algumas. A gente tem necessidade de harmonia, de alimento, segurança, empatia, paz, honestidade, ordem, segurança, encorajamento, comunhão. Então, por exemplo, a casa está toda desarrumada e eu fico com raiva porque a casa está desarrumada. Qual que é a minha necessidade que não está sendo atendida? A minha necessidade de ordem.
Então, beleza, eu consigo identificar, eu tô com raiva, porque eu tenho uma necessidade que não está sendo atendida e a necessidade é de ordem. E aí, qual que é o próximo passo? Fazer um pedido diante disso, um pedido específico. Então, por exemplo, eu tenho, aqui é uma situação, uma mãe e um filho, né? Então, o filho deixou a casa uma bagunça, almoçou, deixou o prato em cima da mesa, deixou as roupas tudo jogado, e a mãe chega e fica indignada. Daí, se ela chegar e falar pra ele, você não é prestável, você só fica nesse videogame, você nunca faz nada, ele vai o quê? Entender que não é possível mudar, que não adianta, tudo que ele faz pra mãe dele não reconhece, e então eu não vou fazer nada também. Mas se a mãe dele chega pra ele e fala assim, filho, você não guardou as suas roupas no cesto, você não guardou as suas roupas e não colocou os pratos na pia. Isso me deixa chateada, porque fere a minha necessidade de ordem. Você poderia, e ela fala assim, você poderia sempre colocar suas roupas sujas no cesto do banheiro e os pratos dentro da pia? Isso é um pedido específico. Então, ele consegue entender que se ele colocar os pratos dentro da pia e as roupas sujas dentro do cesto, aquela necessidade da mãe dele vai ser atendida. Isso para os nossos relacionamentos é muito importante. Porque se eu falo para o Thiago, olha, eu preciso que você faça o café todos os dias. É um pedido específico. É algo que é possível fazer. Agora, se eu falo para ele algo que é muito vago, ele fica perdido. E aí ele não vai fazer nada, porque não tem o que fazer. E aí, esses são, então, os 4 passos. O primeiro, observar, diferenciar o que é fato do que é julgamento. Identificar o meu sentimento em relação àquilo. Qual que é o meu sentimento diante daquela situação. Depois, identificar por que eu tenho esse sentimento, qual que é a minha necessidade que não foi atendida. E por último, fazer um pedido específico. E isso nos abre para o diálogo. Mas, dentro do sacramento do matrimônio, o diálogo não só exige esses 4 passos, mas exige uma dimensão maior, né? Porque o que vocês estão vindo aqui é pedir um sacramento para a igreja. E um sacramento é algo sagrado. Então, quando a gente pensa num sacramento, a gente está disposto a fazer coisas para que aquilo dê certo, para cuidar daquilo. E aí, para um diálogo dentro de um matrimônio funcionar, a gente precisa de algumas coisas. Uma delas é sacrificar, que isso é bem claro, acho que para todos. Quando você sacrifica algo, você abre mão de algo. Aquilo que é importante para você passa a ser menos importante quando comparado a outra coisa, ao outro, a necessidade do outro. Então existe sacrifício. Sacrifício, em latim, é sacro ofício, tornar sacro. Quando a gente sacrifica algo, a gente eleva aquilo a Deus. Por isso que o trabalho humano é chamado a ser um sacrifício diário. Tornar aquilo que é ordinário sagrado. Você eleva aquilo. O seu ofício você torna sagrado. No seu relacionamento, a dificuldade nossa de cada dia, você não vai desperdiçá-la. Você vai elevá-la a Deus. Você vai se sacrificar pelo outro. Para que Deus te ajude a vencer essas dificuldades, porque Ele é expert em se sacrificar e ensinar como a viver bem em meio às dificuldades, que no início são dificuldades, mas que depois, com o tempo, se tornam virtudes. Priorizar. Priorizar, muitas vezes, um tempo de qualidade entre vocês. Priorizar a necessidade que o outro tem, que às vezes é mais forte que a minha. Priorizar aquilo que é mais importante para nós, e não só para mim, e não só para ele, mas para nós. E não falar, eu sei o que é importante para você, mas é juntos, em um diálogo que não é sobre coisas superficiais, chegar a um comum acordo, algo que reflita a comunhão entre vocês, daquilo que deve ser priorizado. Num sacramento cristão, tem uma prioridade, número 1, que se ela for a número 2, melhor não casar.
todo o coração. Se você não for e já souber disso, e estiver disposto a isso, se você não for colocar Deus como prioridade no casamento de vocês, faça um favor para você, para a igreja, para a sua família, os fornecedores do seu casamento, para todo mundo. Não se case. Não se case. Não se case. Se Deus não vai ser a prioridade no casamento de você, e você sabe no seu coração se ele vai ser a prioridade ou não, você sabe. Porque a gente sabe. A gente pode enganar todo mundo, menos a Deus e a nós mesmos. Você sabe se no seu coração a prioridade vai ser Deus ou não. Se você se sentir incomodado com o fato de Deus não ser a prioridade, peça a Deus a graça de que Ele seja, porque Ele vai te dar. Agora, se você está resoluta em que Deus não seja a prioridade, tal qual uma porta, então não se case. Não se case. Porque no sacramento cristão não há outra prioridade número 1 que não Deus. E por causa dele, a minha esposa também será prioridade. E por causa dele, os meus filhos também serão prioridade. Por causa dele, o meu trabalho também será prioridade. Depois da minha família. Por causa dele, todas as outras coisas. Por causa dele. O terceiro elemento é a renúncia, que tem muito a ver com o sacrifício. Muitas vezes a gente abre mão de coisas achando que elas são importantíssimas. E depois que passa, a gente percebe que realmente não vale a pena não eu continuar com aquela opinião, eu continuar com aquele posicionamento fixo ali que não era flexível, que não mudava. Tem coisa que a gente renuncia sem querer, sem desejar renunciar, e depois a gente vê que valeu a pena, que foi bom. Então renunciar ao pecado é ruim quando você está imerso no pecado, mas depois que você se toca da cilada, que você está se livrando, aquilo vira algo bom. Nossa, graças a Deus que eu renunciei a isso. Proponho nunca mais voltar a fazer isso, nunca mais voltar a fazer isso, porque eu sei que a renúncia me fez muito bem e que eu posso agora dar passos por causa dessa renúncia. Relevar no relacionamento, como é difícil às vezes relevar as coisas, porque às vezes falta diálogo. Se o outro tem uma postura com você que te faz mal e você não dialoga com ele sobre isso, vai ser muito difícil você relevar algo que para você é muito importante. Por isso que os exercícios, eles propõem muita coisa que toca ali naquilo que é pedra de toque ali, que é muito importante. Porque se você vê que o seu noivo releva umas coisinhas que para você são importantes, às vezes é bom repensar e ter uma conversa franca, séria, como adultos, como pessoas maduras, como pessoas que foram transformadas. Porque transformar tem a ver com ser maduro. Ser maduro. Sabe por quê? Porque não é fácil reconhecer que a gente fez um caminho errado. Não é fácil reconhecer que a gente não devia estar aqui hoje. Não é fácil reconhecer que a gente tem mais passos a dar ainda. Porém, só quem é maduro, só quem é adulto, só quem é gente decente, sabe reconhecer onde esteve a imprudência, ou o erro, ou o que seja, e dar um passo para trás. Para o próprio bem de vocês, porque às vezes um passo para trás vai garantir toda uma caminhada. Como isso é verdade? Às vezes um passo para trás vai garantir toda uma caminhada. Pode passar. Amores Letícia é um documento do Papa sobre o amor na família, que esse 2015, se vocês ainda não têm, nós vamos disponibilizar aqui a vocês um documento com algumas partes para vocês, após a formação, lerem em casal, tá bom? Mas agora não. A Amores, ela fala assim: é preciso superar a fragilidade que nos leva a temer o outro como se fosse um concorrente.
Isso é muito comum às vezes. Às vezes, diante dos êxitos do outro, dos sucessos do outro ou das dificuldades do outro, a gente se porta como se fôssemos concorrente. E não como se fôssemos, e na verdade, devemos ser aqueles que estão ali para apoiar. Mas nos portamos como concorrentes. Há amores, em relação também à questão da linguagem usada, ela tem uma parte que fala sobre a amabilidade. Olha só o que o Papa fala. Ser amável, tornar-se amável, significa que o amor não age rudemente, não age de forma inconveniente, não se mostra duro no trato. Como é ruim uma pessoa inconveniente? Os seus modos, as suas palavras, os seus gestos são agradáveis, não são ásperos nem rígidos. A cortesia é uma escola de sensibilidade e altruísmo, que exige que a pessoa cultive a sua mente e os seus sentidos, aprenda a falar, a ouvir. Peraí que eu perdi. Ser amável não é um estilo que o cristão possa escolher ou rejeitar. Olha só, para muitos aqui, homens, brutamontes, outros, olha o que fala aqui pra gente, ó. Ser amável não é um estilo que o cristão possa escolher ou rejeitar. Faz parte das exigências irrenunciáveis do amor. Por isso, todo ser humano está obrigado a ser afável com aqueles que o rodeiam. Diariamente, entrar na vida do outro, mesmo quando faz parte da nossa existência, exige delicadeza de uma atitude não invasiva, que renova a confiança e o respeito. E olha só, para quem vai casar, e quanto mais íntimo e profundo for o amor, tanto mais exigirá o respeito pela liberdade e a capacidade de esperar que o outro abra a porta do seu coração. É verdade, após o casamento a gente se torna uma só carne, porém nós somos duas pessoas diferentes ainda. E no céu nós seremos duas pessoas diferentes. Uma só carne, porém duas pessoas. Não é porque você casou que você pode tratar sua esposa ou seu esposo como sua mãe ou seu pai se você os trata mal. Já não deveria. Já. O outro, quanto mais profundo for o amor, quanto mais profundo é o meu amor e meu relacionamento com a Lud, maior tem que ser o meu respeito e a minha reverência por ela. Eu não posso pressupor que eu já a conheço por inteira e que por isso eu já vou sambar nesse terreno aqui, que eu já conheço tudo aqui. Não, não é assim. O outro permanece um território sagrado, para o qual eu tenho que me reverenciar sempre. E aí, isso é uma coisa importante da gente sempre lembrar, que intimidade não é desculpa para você ser grosso com o outro, né? A gente geralmente é o mais estúpido, o mais grosso com as pessoas que a gente é mais íntimo. E pelo contrário, são as pessoas que a gente deveria mais amar. E aí o Papa fala um pouco sobre isso, até no texto que a gente entregou para vocês, sobre o quanto isso revela uma fragilidade. Uma fragilidade de achar que o outro é um concorrente. Mas no casamento, ou os dois ganham, ou ninguém ganha. Não existe uma disputa. Não existe eu sou melhor que você, eu ganho mais que você, eu posso isso, ou você sempre isso, você sempre aquilo. Porque se os dois não ganham, os dois perdem. A partir do momento que vocês dizem sim no altar e que vocês se colocam à disposição de fazer o outro feliz, se você não está fazendo o outro feliz, você não está cumprindo aquilo que você mesmo se propôs a fazer. Eu acho que ninguém que está casando é obrigado. Vocês é que estão prometendo. Eu prometi para Deus, através do Tiago, de fazê-lo feliz a vida inteira. Ninguém me obrigou a isso. Ninguém falou assim, não, você vai ter que fazer isso, porque senão você não vai para o céu. Não. Eu escolhi. E quando eu não cumpro isso, eu estou me auto-sabotando. Sabe aquele povo que fala assim, não, vou fazer dieta.
fazer dieta, vou fazer dieta. Aí no outro dia, nossa, vamos ali no Estônia passear. Às vezes a gente se auto-sabota. A gente coloca um propósito e a gente mesmo não. A gente mesmo encara o outro como um concorrente. A gente mesmo acha que eu tenho que mostrar que eu sou melhor. Eu tenho que mostrar que eu ganho mais. Eu tenho que mostrar que eu sei mais. Eu tenho que ganhar uma discussão. Se existe diálogo entre o casal, ninguém nunca ganha uma discussão. Ou os dois ganham, ou os dois perdem. Porque se eu não sou capaz de renunciar à minha razão, né? A minha estou certa, o que eu vou ser capaz de renunciar? E aqui é importante a gente lembrar que a gente não está dizendo assim, não, olha, Jujubinho, se seu marido está fazendo besteira, deixa ele fazer besteira, porque você não pode, né, falar grosso com ele. Não, pelo contrário. É próprio do amor a correção. Jesus, ele corrigia as pessoas. Ele não falava assim, não falou para Maria Madalena, você está perdoada, pode fazer o que você quiser. Não. Ele falou assim, vá e não tornes a pecar. E a gente com o outro tem que ser capaz, sim, de fazê-lo ser melhor, de corrigi-lo, de mostrar para ele que muitas vezes o caminho que ele está tomando não é o caminho melhor, não é o caminho que vai conduzi-lo ao céu. Porque se eu me propus a amar o Thiago a minha vida inteira e levá-lo ao céu junto comigo, eu tenho que levá-lo ao céu junto comigo. E se a gente está caminhando junto, às vezes eu estou no pique, mas ele está caminhando mais devagar e a gente vai caminhar mais devagar juntos. Eu não vou sair correndo na frente. Não vou chegar lá na frente e falar assim, você não vai não. Não, a gente vai caminhar no mesmo ritmo, no mesmo passo. Porque foi o que eu me propus a fazer. É o que vocês estão prometendo diante de Deus. Mas se ele cair, eu não posso deixar ele lá e falar assim, então vamos ficar aqui de boa, já que você está com o pé machucado. Não, é sustentá-lo. É saber corrigir o outro numa correção que edifique. Falar palavras que edifiquem. O Papa fala da linguagem amável de Jesus. Ele sempre vai falar palavras edificantes, que mostrem que o outro é capaz de se transformar, que o outro é capaz de mudar. Então, se eu falo para o Thiago, você é preguiçoso, eu não dou espaço para mudança. Mas se eu falo assim, amor, vamos juntos fazer isso? A gente está mudando algo. E aí, por último, a gente sempre lembrar que a união dos dois é aquilo que vai trazer algo de mais lindo para o casamento de vocês. Que é, assim, eu trouxe um pouco aquela imagem, né, da criança. A gente ainda não tem filhos, mas com a graça de Deus, né, vamos ter. E eu imagino que todo mundo que é pai e mãe fala assim, nossa, meu filho é a melhor coisa que já aconteceu na minha vida. E de fato, o filho é a expressão da união do casal. E quando a gente lê aqui que é possível que do meu pensamento e do pensamento do outro possa surgir uma nova síntese que nos enriqueça a ambos. A unidade a que temos de aspirar não é uniformidade, mas é uma unidade na diversidade, ou uma diversidade reconciliável. Se a gente pensa num jardim, quando um jardim ele é cheio de flores diferentes, aquilo torna o jardim maravilhoso, uma coisa linda, harmoniosa. Se todo mundo fosse igual, né, a gente fala assim, nossa, imagina, se tudo fosse cinza, como a gente ia perder a beleza das cores? E quando a gente enxerga o outro como essa flor colorida, essa flor diferente, a gente é capaz de ver que as nossas diferenças são belas e que elas são capazes de construir o amor, de construir aquele jardim que vai ser belo na diversidade, mas ao mesmo tempo na unidade. Porque se uma flor está tentando roubar o nutriente da outra, a outra vai morrer. E então, o nosso tempo já acabou, mas a gente só queria finalizar falando um pouco para vocês da importância de cultivar o amor, da importância do tempo para
diálogo. Vai doer um pouquinho, mas tempo é questão de prioridade. Prioridade é questão de preferência. Você tem tempo porque você quer ter tempo. Então, se a gente não prioriza o diálogo dentro do nosso relacionamento, se a gente não prioriza o outro, se a gente não prioriza Deus, se a gente não coloca as nossas prioridades claras, a gente vai deixando de cultivar o amor. E o amor é realmente como uma plantinha, que se a gente não está lá regando, cuidando e tomando todo o cuidado, ela morre. Porque hoje pode ser que vocês estejam super apaixonados e, nossa, meu Deus, vamos nos casar, estamos os mais felizes do mundo. Mas será que daqui a 10 anos, quando começarem os problemas, quando ela estiver rabugenta, quando ele estiver enjoado, quando vocês dois aposentarem os dois cheios de mania dentro de casa, como que vai ser? Se vocês nunca tivessem dialogado. Tem um pensador, eu acho que é Sartre, né? Ele não é muito católico não, mas ele fala assim que você... Não é nada católico, na verdade, mas tudo bem. Ele fala assim que se você quiser casar com alguém, você precisa ter certeza de que você quer conversar com aquela pessoa até a sua velhice. De que você é capaz de conversar com aquela pessoa. E se você acha que eu tô casando com ele porque ele é bonito, ou porque ele tem dinheiro, ou é porque, sei lá, porque ele é engraçado, pode ser que daqui a alguns anos não seja assim. E a mesma coisa com ela. Mas se você ama o outro, não porque ele tem algumas características, mas por tudo aquilo que ele é, pela pessoa dele, e se você é capaz de cultivar esse amor diariamente, de ter esse tempo para o diálogo, eu tenho certeza de que vocês cumprirão as promessas que vocês fizeram. De que vocês serão muito felizes juntos, porque um vai estar tentando fazer o outro feliz. E vocês vão construir um jardim lindo. E serão muito, muito felizes. Como já acabou o nosso tempo, a gente queria agradecer muito vocês. Se vocês tiverem alguma pergunta ou qualquer coisa, podem falar com a gente. Também tem o nosso e-mail. A gente faz parte da rede de missão do UCAT do Brasil. Alguns não sabem o que é ainda. São atividades que a gente promove de formação e evangelização a partir do catecismo da Igreja Católica, da doutrina social da Igreja, da Bíblia e da teologia do corpo. Nesse sentido, a gente lançou recentemente 2 livros. Você me ajuda aqui, amor? Eles foram traduzidos por nós e são uma parceria com a editora Paulus. Então eles estão à venda ou na editora Paulus ou na São Judas, na 708 Sul, com os missionários do UCAT. Eles moram ali. São Judas é a paróquia São Judas Tadeu, 908 Sul. Os livros eles são sobre teologia do corpo, que são os ensinamentos de São João Paulo II, de 78 a 82, 3, sobre o amor humano no plano divino. Então, são situações que perpassam a nossa vida e a gente vive, assim, é como se fosse algo natural e não percebe a sobrenaturalidade da nossa sexualidade e das nossas diferenças enquanto homem e mulher e assim, a nossa complementariedade enquanto casal, destinado a ser imagem de Deus aqui na Terra, juntos. Então, esses livros eles podem oferecer um subsídio para uma venda na editora Paulus. E é isso, pessoal. Muito obrigado.